trabalho escravo é crime no Brasil, previsto em lei, no artigo 149 do Código Penal. E tem alguns itens que caracterizam o trabalho escravo, entre eles o cerceamento de liberdade, servidão por dívida e ambiente de trabalho degradante. Tem uma implicação maior em relação ao fato de serem estrangeiros, que chegam no Brasil já devendo um dinheiro para quem o trouxe, então envolvem outras questões. E aí você paga pra ela? Ela vai descontando o que eu trabalhar. Ah, ela desconta o que você trabalha. É, Ela desconta o que? O almoço, o que mais que ela desconta? aluga, O quarto. quarto. Quanto você paga? Não só dele, ele não paga dele. Eu cada pergunta de R$5 vai partindo 3 para almoço e para comida e para matar águas. A terceira parte é para os outros. Ah, então divide em 3 partes. Uma pra ela, uma pra você e uma pras compras. E ela só te repassa R$1. É, Entendi. E quanto você tira por mês? por mês, dependendo do trabalho. A gente trabalha, às vezes vai trabalhar mais notas, assim, vale 500, 400. E nos caderninhos que foram encontrados lá, a gente vê anotações de salários de R$155, 200, 300. Ou seja, essas pessoas elas estão trabalhando para comer. E comer mal ainda por cima, dormir mal. O local era bem sujo, muito sujo. No quintal tinham 2 cães e as comidas deles estavam todas espalhadas. Tinha um cheiro ruim, muito forte, porque tinha fezes dos animais ali no local. A oficina em si, que era onde os trabalhadores produziam as roupas da marca Argonaut da Pernambucanas, eram 2 espaços muito pequenos, muito quentes. A construção era totalmente improvisada, então as fiações eram expostas, as fiações elétricas, e o barulho da máquina era muito alto, um barulho muito alto. Os trabalhadores até estavam ouvindo música quando a fiscalização chegou, num volume muito alto, que acho que era para tampar um pouco o barulho das máquinas. Tinham 16 pessoas. Um fator que agrava muito é que tinham crianças. E elas estavam expostas a vários riscos ali, assim como seus pais, enfim, que estavam costurando a jaqueta para Pernambucanas. O ambiente de trabalho era bem degradante, bem precário, tinha uma cozinha minúscula. Os auditores fiscais encontraram comida estragada na geladeira, carne vencida. Eram 16 pessoas para um banheiro e o chuveiro estava desligado. Então era um banho frio por dia. Normalmente esses trabalhadores têm muito medo quando acontecem essas fiscalizações porque eles pensam que serão deportados. E isso não é diferente com os donos das oficinas. E nesse caso, a fiscalização, o agente público que representava o Comitê de Tráfico de Pessoas aqui de São Paulo, ele ofereceu a possibilidade desses trabalhadores irem para um abrigo, explicou qual seria a situação. Porém, a reação dos donos da oficina foi de tentar coagir esses trabalhadores a não saírem dali, porque provavelmente também ele tivesse medo de se complicar, enfim, porque existe um pacto de silêncio entre eles muito grande. Então a gente não sabe o que está por trás desse oficineiro. Muitas vezes pode ter uma rede de tráfico internacional e ele também ser ameaçado. Quando foi oferecida a possibilidade de ir para um abrigo, os trabalhadores negaram porque estavam próximos dos donos da oficina que estavam insistentemente dizendo não, eles não querem, estavam falando em nome deles. Então a fiscalização tentou uma estratégia diferente, tirou esses trabalhadores, chamou os donos das oficinas para conversar, para isolá-los e conseguir falar com esses trabalhadores. E nessa conversa, 2 trabalhadoras demonstraram vontade de ir para o abrigo. Eram 2 jovens, mas elas demonstraram vontade de ir para o abrigo porque elas queriam muito estudar. Só que quando elas estavam para dizer sim para a fiscalização, vamos colocar nesses termos, o dono da oficina fez uma ligação e chamou uma dessas trabalhadoras e falou que tinha um telefonema para ela. Quando ela retornou,
ela falou não, de cabeça baixa, não me explicou, não disse nada, não quis mais saber, ela simplesmente disse não. O que caracteriza o envolvimento da Pernambucanas nessa oficina é o principal. A mercadoria que vai ser vendida na Pernambucanas foi confeccionada por esses trabalhadores que foram vítimas de escravidão contemporânea, né? A peça material principal são as jaquetas que já estavam prontas, com a etiqueta da marca Pernambucanas, que é a Argonaut, que é uma marca jovem da rede Pernambucanas. Então essa é a prova principal. Mas para chegar até aí, o Ministério do Trabalho foi até a intermediária, que é a empresa Dorbin, que a Pernambucanas contratou a Dorbin, e a Dorbin repassou o trabalho para oficinas como a que foi fiscalizada. A Dorbin atuou como uma mera intermediária nesse processo, porque os atos diretivos e empresariais, eles são da Pernambucanas. É a Pernambucanas quem decide a tendência, o tamanho, a quantidade de peças, o preço, o prazo, tudo é definido pela Pernambucanas. A Pernambucanas passa o que ela quer para essa intermediária, a Dorbin. Após a fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego calcula as verbas rescisórias que esses trabalhadores têm direito. São verbas rescisórias porque esses trabalhadores têm um contrato de trabalho rescindido, por mais que não tenham um contrato formal. Então, são calculadas as verbas rescisórias, saldo de salário, jornada extra de trabalho que eles tenham feito, enfim, todos os valores que eles devem receber. E nesse caso foram feitos os cálculos junto com os contadores da Pernambucanas. Eles foram até o Ministério do Trabalho, calcularam os valores que esses trabalhadores têm direito a receber. E o pagamento foi efetuado pela Dorbin. Então, esses trabalhadores receberam em média R$ 1.500 cada um, alguns um pouco mais, de acordo com o tempo de trabalho. Além disso, eles vão receber 3 parcelas do seguro-desemprego para trabalhador resgatado. Eles já têm uma carteira de trabalho provisória, que é válida por 90 dias. Ao finalizar o relatório dessa ação fiscal, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui de São Paulo vai encaminhar esse relatório para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Será aberto um processo administrativo que poderá resultar na inclusão do nome da Pernambucanas na lista suja do trabalho escravo. Isso implicará na perda de financiamentos públicos. A lista suja contém o nome de todos os empregadores e empresas que foram flagrados utilizando mão de obra escrava. O nome desse empregador, e no caso, se a Pernambucanas for incluída, fica na lista por 2 anos e é retirado após ser regularizada toda a situação e a empresa não reincidir nesse crime de trabalho escravo.